Tertúlia. Minha gente, meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 31 de março de 2013, domingo. É o último dia do mês de março. Quem quiser tem que aproveitar até meia-noite, porque depois é o mês de abril. Vai abrir outra etapa. O verbete é de número 2613. Ele tem 5 páginas, 51 elogios e 20 máximos. Eu destaco aí a divisão do detalhismo, que tem 14 máximos. O tema é Mater Pensende duplista. A especialidade é duplologia. Quem redigiu o verbete é o nosso veterano professor Pedro. Esse aqui, número 45 verbetes. Como é que é? Vocês estão morrendo de pena de vocês mesmos? Agora, então, vamos ver o que dá. E outra coisa, ele está muito bem assessorado hoje aí. Com esse negócio de duplista, olha, você está uma dupla aí. Definição. O Mater Pensende duplista é o pensende diretor, orientador, norteador, predominante, matricial, primordial e prioritário na constituição e manutenção diuturna do holo pensende da dupla evolutiva harmonizada. Os temperamentos complementares, convergentes e concatenados, solidificando o Mater Pensende duplista. Os interpensenes, a interpensenidade, os harmonopensenes, a harmonopensenidade, os convívio-pensenes, a convívio-pensenidade, o holo pensene pessoal da max proexologia. A max convergência proexológica entre os componentes da dupla evolutiva. A sobreposição de interesses evolutivos. Os hobbies intelectuais compartilhados. A interseção das metas existenciais e interassistenciais, o ombro a ombro na lide ordinária, a especialidade conscienciológica afim a ambos os parceiros, o voluntariado em áreas homólogas, as opiniões diferentes enriquecendo os debates íntimos, a preferência pelas sessões de concessões, as repetências de exigências, o reencontro dos paracérebros, os acertos pré-ressomáticos sendo descobertos para e passo a concepção proexológica. O ato inteligente formar a dupla evolutiva com aquele ou aquela parceira com o maior número de vidas em comum. Por exemplo, 30, ao invés de apenas 3. As vivências seriexológicas conjuntas continuadas. O patamar de afinidade entre os parceiros da dupla evolutiva enquanto resultado de longa convivência seriexológica, que é a duplocarmologia. Agora, nós temos aí, na argumentologia, nós temos o tópico da taxologia, com 20 tipos de duplas evolutivas singulares, com Mater Pensenes convergentes, capazes de ampliar a cosvisão concernente ao tema. Vale a pena ver os 20 itens. Na remissologia de 15 verbetes, nós destacamos 5. Afetividade duradoura, díptico e evolutivo, duplismo libertário, duplo karma e trintão sem duplista. A frase enfática é: o Mater Pensende duplista, harmônico e ostensivamente convergente, explicita a raiz holobiográfica e intermissiva mais profunda. Daí deriva enorme responsabilidade max-proexológica para o casal. Você aplica a técnica do duplismo libertário? Já dissecou as características predominantes do Mater Pensende duplista? Qual a raiz retrocognitiva? A bibliografia específica, eu lembro que tem uma fonte bibliográfica. Agora, aqui a mega análise com João Paulo são 20 itens. Harmonopensenologia, intercompreensiologia, interassistenciologia, materpensenologia, convergenciologia, ortoconviviologia, duplocarmologia, sinergismologia, entrosamento, biprospecção, dupla proex, interproex, afetividade, intercessão, concessão, duplofilia, duplismo, afinidade,
empatia e sintonia. Agora, o verbete hoje do dicionário é convalescenciologia, o argumento é serenológico. Eu chamo a atenção para a premissa, que é o premissum, que tem 4 itens aqui sobre os megatrafares. Nós estamos estudando aí o caso para ver o problema da convalescência. Tem quase 2 páginas o verbete. Agora, questionamento. Professor, por que é tão difícil conseguir uma projeção na adolescência? O senhor poderia falar como foi a sua juventude? Na escola, na disciplina, nos estudos, no relacionamento com outras pessoas? Olha, eu não acho que seja difícil conseguir projeção na adolescência, não. O problema é que você consegue apenas semi-projeções, porque a maioria é um processo espontâneo, instintual, é uma coisa praticamente quase que involuntária que o jovem tem. Depois que ele amadurece, começa a vir todos os percalços e pressões da própria vida humana, então esse processo inicial desaparece. Por isso é que a maioria tem algum tipo de projeção ou problema de descoincidência durante a fase da adolescência, a maioria das pessoas. Agora, sobre a minha juventude, eu quero te falar o seguinte, eu comecei a ter parapsiquismo mais certo e correto e concreto e podendo confirmar os processos aos 3 anos de idade. Por aí você vê que a minha coisa ficou mais séria. Agora, outra coisa, eu consegui comprovar a minha experiência fora do corpo sem querer. Quer dizer, não fui eu, não fui atrás do processo, mas aconteceu lá dentro de casa que eu comprovei que eu estava fora do corpo, que participei do negócio, o nome, ou a personalidade que estava lá, o amparador, quer dizer, eu fiz barba, cabelo e bigode aos 9 anos de idade, 1941, devido à doença do meu irmão. Agora, aquilo foi chocante, impactante, até para o povo que estava acostumado com mediunidade e outras coisas. Por quê? Foi tudo espontâneo, ninguém preparou aquilo, aconteceu. Eu tinha 9 anos, meu irmão tinha 5 anos. E a médium que viu a situação era super madura, veterana, antiga, e o marido dela, que superentendia tudo, era um sargento do exército, pra você ter uma ideia, tudo gente séria. E eles viram isso tudo lá dentro de casa, não tinha jeito de aumentar nem nada. Então ficou comprovado que eu vi aquilo tudo que eu estava no outro quarto. Então, eu saí, mostrei a situação, aquilo não era só aquela evidência de ver a distância. Eu estive lá, eu vi o que foi feito, reconheci a pessoa. E outra coisa, fiz o desenho do cara que apareceu, quer dizer, não tinha jeito. E aquilo ali entupiu a boca de todo mundo. A partir disso, todo mundo começou a olhar mais as coisas, nós começamos a ver, porque eu falei com o meu pai que havia um assediador dele, então nós começamos a fazer sessões de desobsessão lá, e aquilo se transformou num centro depois, foi o primeiro centro espírita na cidade. E outra coisa, eu não tinha maiores processos com assédio. Eu nunca precisei, veja bem, nem nessa meu período de juventude, eu nunca precisei nem de sessão de desobsessão, nem de psiquiatra, nem de tomar passe, nem de qualquer coisa para me assistir. Eu sempre tive uma certa autossuficiência. E a partir dos 14 anos, que foi 5 anos depois disso, eu já sabia tudo que eu ia fazer na minha vida. E cá para nós, não mudou nada. Era aquilo mesmo, é tudo isso que eu estou fazendo, está tudo mais ou menos encaminhado. Houve alguns processos de, vamos dizer, eu entrar na história, que a infiltração, alguma coisa extra, mas aquilo básico não mudou nada. Agora, na disciplina, nos estudos, eu sempre fui muito dedicado a isso, mas eu nunca tive problema para estudar. Isso me ajudou demais. E outra coisa, entre os 10 e os 12 anos, eu tive um professor específico, quer dizer, um preceptor, que era poliglota, que conhecia uma opção de coisa, muito rígido, brabo, que eu tinha que estudar com ele e depois estudar em casa. E com ele era assim, no mínimo, às 5 horas. Aquilo começava às 7 da manhã e até meio-dia. Ele até falava para mim, vê se reforça o que você come de manhã. Tem que chegar aqui disposto. Esse era o professor Vicente Lopes Pérez. Quando a gente fala na imagem desse homem, na pessoa dele, todo mundo treme até hoje. Vocês têm uma ideia como é que ele era forte. No entanto, comigo, ele foi um verdadeiro pai. Foi um padrinho que eu tive.
Foi o meu segundo preceptor. A primeira que eu tive foi minha mãe. Agora, outra coisa, no relacionamento com outras pessoas. Eu me saí bem porque eu sou self-made man. Eu fui para o internato, meu pai só pôde pagar o primeiro ano, a gente pediu enxoval de volta, o dono de lá falou, não, pode mandar que o menino é bom, ele vai trabalhar comigo, não precisa pagar mais nada. Eu aí tive todos os cursos gratuitos para o resto da minha vida aqui no Brasil. Isso aí, então, fui eu mesmo que criei o meu ambiente, por causa das minhas notas, a minha dedicação. Ele olhou lá e viu, né, que eu tinha nota melhor do que aquele povo todo do internato. E nós éramos 36 homens no internato. Aquilo, então, ele falou, não, eu posso chamar o cara que ele vai me ajudar, né? Nós precisamos, porque ele estava começando com os processos do educandário, foi aí que se transformou numa universidade mais tarde. Agora, aqui outro. Percebi que devo estar com alguma grave patologia no psicossoma. O caso é que tem chorado com frequência. Isso é um homem. O problema todo é que sempre fui rejeitado pelas mulheres que gostei, o que faz me sentir um lixo. Não estou me vitimizando, não é minha intenção. Estou apenas querendo entender o motivo de tudo isso. Daqui a alguns dias, completo 6 meses de TENEP, já estou no 4º mês do voluntariado aqui no IPC. A entrevista de docência já está marcada. Trabalho corrigindo redações, estou cursando letras de português na Universidade de Brasília. E cursei até o último semestre de psicologia, mas não cheguei a formar. Faço exercícios físicos diários, um pouco mais de 30 vezes por dia, e estudo para concurso público. Apesar de tudo isso, ainda consigo chorar. Sou muito solitário, quero formar dupla evolutiva, mas todas me rejeitam. Sou inteligente, mas sou emotivo. Não aguento mais essa minha emotividade. Quero me curar disso, porque não consigo formar dupla, apesar de fazer TENEP. O seu problema é um só. Você está deixando que aquele negócio que a mulher tem, você está deixando que domine você. Como é que chama aquilo? O que é que o homem tem que a mulher tem? Tem um nome. O que é? Não, tem um nome do Oriente. Como é que é aquele negócio? Ele, o yang dele é frágil e o yin está dominando o yang. Ele tem que dar um jeito no yang. É preciso de ver por que isso. Agora, ó, eu recomendo, junto com isso, uma outra coisa. É bom você fazer um check-up generalizado do pé à cabeça e ver como é que você está. É preciso de ver, por exemplo, a sua transpiração, seu hálito, gastrointestinal, o processo da linfa. Seria bom, porque às vezes pode ser o caso do Marião. Eu vou contar a história do Marião para vocês. Marião era uma mulher de 1,80 m, que era um espetáculo de personalidade humana. Ela foi esculpida pela natureza para ser modelo do cosmos, de tão bonita que era a mulher. Agora, o que se passa? Todo mundo dançava com ela, mas só dançava. Ninguém queria namorar o Marião. Então, eles quiseram saber o que é que havia com a mulher. Então, nós fomos examinar. Era o cheiro dela, o cheiro de corpo. Agora, o que se passa? Eu falei assim, ó, você sabe, tem cheiro de corpo? Tem. Processo de câncer, problema de intoxicação intestinal, problema de hanseníase. E nós fomos examinar, vimos o que era, ela melhorou, aí o primeiro homem, ela fez assim, pronto, casou com o cara. Está entendendo? Mas agora, ninguém ficava perto dela por causa do cheiro. E ninguém falava com ela, porque ficava com pena. Agora, a mulher, gente, era de fechar o comércio. Eu chamava ela de Marião. Era um negócio. Agora, lembro como se fosse hoje, o povo dançava com ela e ficava só nisso. Não, volto com ela não, com ela não. Eu quis fazer lá, bancar o Santo Antônio, para ver se era, até, eu falei, não, tem que fazer então um exame. Então, fui fazer um exame para ver, e o processo era esse. De modo que o seu problema aqui, você não é o Marião, é outro nome aqui, Gão, sabe, no fim aqui. Então, você já fica sabendo como é que é. É bom você fazer, junto com isso, um check-up. Que essas coisas, às vezes, pode ser só energia, mas pode ter algum processo fisiológico, ou, no caso aí, patológico, mais objetivo, que é bom a gente ver, porque isso é preciso fazer um diagnóstico. Agora, ó, Albert Betog, professor Pedro,
Fatologia, página 18, terceira e quarta linhas. Poderia nos falar como você descobriu especialidade conscienciológica afim a ambos os parceiros, você e sua duplista? Quais são as especialidades complementares? O que a gente fez foi dar tempo ao tempo. Eu acho que a dupla tem que ir convivendo, tem que ir trabalhando na sua proex individual, e com o tempo as coisas vão aflorando, como eu comento em algum momento do verbete. E o que aconteceu no nosso caso, eu já tinha algum interesse em lexicologia de Brasília, eu já contribuía aqui para o Holociclo com alguns dicionários, ia para o Sebo procurar. Quando eu cheguei aqui, houve o convite para eu voluntariar no Holociclo, até ajudar num dicionário, o professor Valdo me pediu, o dicionário de jargões, eu comecei a entrar nesse Holopensene. A Cristiane já está nisso há mais tempo, já vem coordenando o Holociclo. Sem falar nada para você, quem era você? Exatamente, eu não sabia de nada também sobre o que eu fiz no verão passado. E hoje a gente sabe que isso é mais profundo do que a gente Eu sei guardar segredo. Então, teve um Santo Antônio que ajudou em todos os sentidos e guardou o segredo, e hoje a gente sabe mais um pouco. E a gente é bom falar que ela é minha filha de criação, né? Tá tudo em casa. Sempre é bom. Então, assim, acho que tem que dar tempo e ir trabalhando, que as coisas vão aparecendo e você vai juntando as peças conforme isso vai acontecer. Você já viu que eu gosto de falar que ela é minha filha de criação por causa da inteligência dela, né? Melhor do que a minha. Agora, na parafatologia, página 19, sexta e sétima linhas, poderia detalhar melhor a hipótese de personalidade consecutivas duplistas e também a lucidez quanto ao contrafluxo sociológico e parasociológico? Você já sofreu algum contrafluxo? Sim, começando aí do começo, essa hipótese é o próximo passo, né? Nós estamos trabalhando muito com o meu caso de personalidade, de retropersonalidade, e até para dar um exemplo, eu vim trabalhando muito com isso até certo ponto sozinho, pesquisando, informando a Cris sobre o que eu buscava, e ela estava pesquisando as coisas dela. E aí agora houve uma convergência, porque a gente está trabalhando num fórum que vai ter de serexologia em setembro, que nós vamos dissecar essa personalidade para contribuir com as pessoas que também estão estudando serexologia, hipóteses de retrovidas e assim por diante. E uma das aulas que a gente chamou ela para ministrar foi justamente do sociograma. O sociograma é uma técnica que você, a partir de uma personalidade central, você começa a ver todos os links, as ligações, as relações de convivência que essa personalidade central tem. E ela já fez isso aqui com o livro Cristo Espera por Ti, já apresentou, ela já tem muita leitura sobre isso, muita, vamos dizer assim, tecnologia. E aí, com isso, agora ela está adentrando mais esse Holopensene dessa personalidade do século XIX, francesa. E aí, talvez com isso a gente consiga não só encontrá-la, mas encontrar outras pessoas próximas também que porventura possam estar aqui. E com relação à lucidez e o contrafluxo, eu acho que isso sempre tem, desde que a gente começou a trabalhar de modo mais ostensivo com o voluntariado, esse contrafluxo aparece. Aparece na forma das amizades ociosas, pode aparecer às vezes na família, que te, vamos dizer assim, solicita muito e você tem outras prioridades, pode ser do ponto de vista extrafísico também, às vezes assediadores que vêm cobrar determinados aspectos, e aí a gente vai passando por essas condições e firmando o nosso trabalho voluntário. E o aspecto da dupla tem muito essa conotação, porque quando se configura, quando se firma, quando se fixa uma dupla, isso normalmente também levanta poeira. Às vezes levanta poeira do grupo karma mais próximo, você acaba também acessando a parentela, né, os parentes da outra pessoa e vice-versa, cada um faz isso com o grupo do outro, e extrafisicamente também. Então, só para dar um exemplo, no início do nosso relacionamento, a Cris estava fazendo mestrado, e era um processo que exigia muita pesquisa histórica, do ponto de vista até das religiões, do catolicismo, isso levantou muita poeira, a gente estava junto, a gente acabou ajudando nesse aspecto. Então, você compartilha não só os amparadores, mas também os assediadores no processo. Ao verbetógrafo, estrangeirismologia, os efetivos after effects afetivos do curso intermissivo pré-natal, poderia ampliar?
Sim, eu penso que durante a intermissão foram feitas algumas sondagens, né, possibilidades de trabalho a dois do ponto de vista de dupla evolutiva. E isso lá com o nosso nível de lucidez, como ele está mais expandido, a gente tem condições de saber o nível dessa raiz ou quantas vidas aproximadamente nós tivemos. Então, de algum modo, existe uma ligação afetiva. E essa ligação afetiva, às vezes, não nasceu só do ponto de vista de marido e mulher ou de casal. Às vezes, um foi pai do outro, irmão, primo, mãe. Então, com isso, você vai conhecendo mais o modus operandi, o modus do temperamento daquela pessoa, você vai conhecendo mais, isso vai gerando essa afinidade. E aí, conforme a gente vai se predispondo nessa vida atual para encontrar essa pessoa, para compor a dupla evolutiva, você vai evocando essa personalidade e, de um modo ou outro, a vida vai te conduzindo para você reencontrar essa personalidade. Então, eu acho que aquilo que foi acertado na intermissão, muitas vezes tem condições da gente poder efetivamente concretizar aqui, principalmente se a pessoa não se enrolou muito antes, porque às vezes o que acontece é que aquilo foi pré-acordado ou foi acertado extrafisicamente, mas a pessoa às vezes chegou antes, ou por falta de lucidez, ou por algum outro envolvimento, ela às vezes se desvia, ela se relaciona com outras pessoas, ela forma uma família e fica impossibilitada de compor essa nova parceria, né? No DAC, Convalescenciologia, o enunciato megatrafarologia. Se trazemos os megatrafais das últimas 5 vidas, quais sugestões o senhor daria para reciclá-los? Olha, nós estamos escrevendo aí, e já tem agora quase 250 pessoas me ajudando, a Enciclopédia da Conscienciologia, que tem dezenas de técnicas para a pessoa melhorar a condição evolutiva dela nessa vida. Agora, isso é muito importante, porque nós estamos vivendo a farturologia. A Terra nunca teve tanta oportunidade e possibilidade, potencialidades que oferece às pessoas para o processo da evolução, a reciclagem e a melhoria evolutiva. De modo que o processo é ver essas técnicas e ver o que a pessoa pode fazer. Agora, isso que eu falo no enunciato é a base de tudo. É até bom eu ler. A convalescência é a situação da pessoa com um pé na doença e outro na cura. O corpo ainda se apresenta fraco, não estava como quando se sentia sadia. A maioria das consciências pré-serenonas está em convalescência dos megatrafares que trazia nos últimos 5 séculos e 5 vidas humanas. Por isso, a oportunidade é essa agora da pré-intermissiologia. Agora, gente, eu queria mostrar para vocês que eu estou aqui com o levantamento de editais. Aqui está falando sobre os livros em produção pela Editares. São 53 obras que eles estão trabalhando hoje, no dia de hoje. Eu quero lembrar que nós já temos 74 autores e autoras já publicados aqui no processo da Cognovos. Agora, então, vamos ver livros em produção, a versão do dia 31 de março de 2013. No Prelo, tem 2 livros. A Complementar, Primeira Década, do Guilherme Kunz e da Lília Zolé. E tem também o Diário de Autocura, da Bárbara Ceoto. Está no Prelo, então esse deve aparecer em qualquer hora dessa. Em produção editorial tem 9. Dicionário de Neologismo da Conscienciologia, Princípio do Estado Mundial Cosmoético, Reperspectivação Consciencial, Qualificação Autoral, Proatividade Evolutiva, Comunicação Evolutiva, Planejamento Multiexistencial, Autoexperimentologia Projeciológica e Teática da Infecciologia. São 9 livros que estão em produção editorial. Agora, o resto aqui eu não vou ler, que é muita coisa, só vou falar. Em parecer técnico, tem 10 livros. Na preceptoria, tem 2. Em tradução, tem 7 livros. Inclusive, tem 7 livros meus que estão sendo traduzidos. É espanhol e inglês. Agora,
Nas reedições e reimpressões são 23 livros. É muita coisa que a editar tem. Eu não lembro de nada que ela tenha feito tanto como está atualmente. Isso aqui bate o recorde de trabalho do processo da editora. Agora, eu quero dizer para vocês que só livro meu aqui nesse meio tem 12 só. São 53. Tem 41 que eu não tenho nada a ver com isso. Não fica pensando que é livro meu, não. É dos outros. O meu são 12, deles são 41. Agora, o que é que se passa? Tem muito livro aqui de reimpressão, que é terceira edição, que no quarta edição, tem muitos quarta edição que também não são livros meus, não, são de outras pessoas. E uma boa parte é de segunda edição, que são livros mais recentes. Agora, veja, isso é o máximo. Os temas são variadíssimos. Tem alguns que se batem um com o outro, mas tem muita coisa interessante. Coisa nova também nisso. Agora, vamos esperar, então, o que é que vai ter aí. E Viva Editares. Quando aparecem esses livros, geralmente tem na livraria Epígrafe, é só a pessoa chegar lá e ver o que acontece. Isso aqui está o máximo. Parabéns para a Editares, o Tony, que está lá trabalhando, com a equipe dele, está fora de série. Ele não está aqui agora. Mas então, sabe, vale a pena ver o que a Editares está fazendo. Eu agora ofereço aí o professor Pedro para o Arlindo. Pedro, na fatologia, quarta e quinta linhas aqui da página 18, as opiniões diferentes enriquecendo os debates íntimos. Eu penso que a condição da dupla é uma oportunidade para a gente poder trocar ideias e ver, às vezes, essas opiniões que divergem da nossa, outros pontos de vista, que muitas vezes a gente não pensou, né? Às vezes a gente fica fixado numa determinada ideia, numa determinada condição, e se tiver abertura para a gente ouvir, isso acaba contribuindo, enriquecendo esse nosso ponto de vista, ou essa ideia, ou esse posicionamento que a gente tem, ou vai ter, ou vai decidir. E é em função disso que eu coloquei aqui o ato de fazer do duplismo primeiro o Grinvex, Gressex e seu Colégio Invisível, né? Então, as ideias, elas devem partir, eu acho que elas podem ser amadurecidas justamente a partir desse debate, se houver abertura, se houver essa condição de você poder saber lidar com as opiniões contrárias, né? Na parafatologia, primeira e segunda linhas, os acertos pré-somáticos sendo descobertos para e passo à consecução proexológica. Eu vejo que, se a gente for pensar, cada dupla está numa determinada condição, né? Às vezes a dupla é recém-formada, às vezes, por exemplo, é uma dupla de inversores ou reciclantes, pessoas com mais experiência, pode ser tenepsista ou não. Tudo isso vai categorizando o processo da dupla. Então, seja qual for o tipo, o estilo, a condição da dupla, ela pode aprofundar nas camadas de interconhecimento. E esse processo se dá, eu vejo que ele é mais enriquecido quando cada um está mais dentro da linha que veio fazer, está mais próximo da ProEx. É até um paradoxo, a pessoa vai entrando na ProEx pessoal e isso acaba enriquecendo a condição da própria dupla. Então, nesse aspecto é que, às vezes, isso acaba ficando mais convergente. Você acaba, como a gente estava comentando antes, percebendo que existe uma raiz mais profunda e vê que na intermissão isso deve ter sido acordado porque a pessoa se parece muito com você, com seus interesses, né, com as suas intenções, pretensões e assim por diante. Ok, obrigado. Alver Betógrafo. Fatologia, página 18, terceira linha de baixo para cima. Poderia detalhar sobre a preferência pelas cessões de concessões às repetências de exigências? Eu acho que a gente tem que estar atento para isso, né? As concessões devem predominar e elas devem ser reiteradas. A gente tem que sempre procurar abrir mão daquilo que a gente pode, daquilo que é secundário, daquilo que é tópico ainda, em prol do outro, em prol do bem comum ali no caso da dupla, do que ficar fazendo exigência, batendo o pé, ficar naquele mesmo ponto, repetindo. Isso vai desgastando o processo
duplista, e às vezes até o casal se separa, se desfaz em função dos dois não perceberem que há esse desgaste em função dessas exigências reiteradas. Então, acho que isso aí, a gente até fez um trocadilho aí com as palavras para tentar marcar ou fixar essa ideia das concessões serem superiores às exigências, né? Na mitologia, página 20, poderia ampliar mais sobre o mito do amor perfeito e também sobre o mito da alma gêmea? São dois mitos que, quando a gente entra nessa seara do processo afetivo, né, isso pode acabar acontecendo da pessoa achar que num processo de dupla não há rusgas, não há divergências, não há determinados debates mais acalorados. Isso tudo faz parte justamente para que haja esse bem comum, haja essa terceira solução, haja o enriquecimento da ideia que está sendo debatida ali. Se houver sinceridade, isso acaba acontecendo. E se a pessoa ficar, por outro lado, no processo do amor romântico, né, no mito do amor romântico, a Adriana já defendeu aqui, ela muitas vezes vai tender a ver as coisas muito do ponto de vista cor-de-rosa. Há uma tendência dessa pessoa, de alguém colocar canga nela, às vezes isso acontece no processo de casal também, e isso pode ser ou derivar, ser consequente ao processo dessa tendência de achar que a pessoa vai encontrar outra igualzinha a ela, que é o mito da alma gêmea. Isso não existe. As pessoas têm uma holobiografia completamente díspare, apesar de poderem ser convergentes, poderem ser assemelhadas, mas elas não são idênticas, mesmo que elas já tenham sido gêmeos univitelínicos. Isso não é a mesma coisa, não vai ser nunca a mesma trajetória, né? Na Pensenologia, página 18, final da terceira linha, poderia relatar a vivência facilitada da telepatia, que é a homopensenologia? Então, eu acho que isso aí, quando a dupla já está mais entrosada, já tem algum tempo de convivência em conjunto, e principalmente se aplica o processo do parapsiquismo, o estado vibracional, tem algum traquejo do ponto de vista da parapercepciologia, se são tenepsistas, por exemplo, isso costuma ficar mais comum. Às vezes você percebe que a outra está pensando ou pensionizando sobre você, você liga e isso confirma, você vê quando a outra está, de algum modo, te solicitando, entre aspas, do ponto de vista pensênico. Então, essas coincidências acabam acontecendo e é um dos fatores que a gente pode utilizar para aferir esse nível de entrosamento. É sinal que não há boi na linha, por exemplo. No DAC, página 52, em argumentário, por favor, amplie o item anonimatologia. Aqui eu digo o seguinte: ninguém vem a esta dimensão respiratória para ter proex sem alto esforço ou sem crises de crescimento positivas. A maior jornada começa por um passo. Boavidismo nós já tivemos de todo jeito. Monarquia, corte, brincar de viver, doute farniente. Pergunta: você acha que ainda está na convalescência? Contudo, como hipótese, a condição da convalescência pode ser recurso empregado pelo serenão para manter o próprio anonimato ou a dissimulação da elevada condição evolutiva. De modo que todo mundo passa por convalescência, a gente tem que estar esperando por isso e enfrentar o processo. Agora, lembrando sempre daquilo que eu falei há poucos minutos, existem muitas técnicas hoje para a pessoa superar a si mesma e alcançar um êxito positivo do ponto de vista evolutivo. Professor, normalmente mencionasse o chakra frontal e os exercícios de evidência entre as sobrancelhas, mas no meu caso, sempre que tento fazer alguma coisa nesse sentido, sinto uma forte pressão 3 centímetros acima dessa região. Pode dizer algo sobre isso? Aí é algum problema que já houve com você, do ponto de vista traumático, às vezes alguma coisa na infância, quase sempre é um processo físico de impacto, algum trauma ou alguma coisa. Agora, o problema é o seguinte: se você se firmar bem e trabalhar com o processo, e trabalhar com o estado vibracional, você acaba eliminando esses processos e ultrapassa esse tropeço. Agora, tenha que se firmar, tem que persistir, ter constância, perseverança, e você vai. EV, estado vibracional.
Professor, tendo em vista os diversos processos de ressoma-dessoma ao longo da série X, gostaria de saber qual o fator que determina a aparência física da consciência que irá ressomar. O fator principal é a genética, aquilo que a pessoa herda da mamãe e do papai. A maioria é isso. Se ela, por exemplo, tem uma paragenética muito forte, com energias e força presencial, a paragenética, às vezes, pode refletir aquilo que ela foi na vida passada. Mas quase sempre ela muda devido ao processo da genética. Professor Pedro, qual a melhor forma de estabelecer o mater pensende duplista do casal que ainda não conseguiu morar junto? Primeira coisa é morar junto. Exatamente. A primeira coisa é ver aí o que está faltando para vocês constituírem uma residência pré-exogênica, né? Vocês habitarem o mesmo teto, sob o mesmo teto. Então, isso aí é que vai aprofundar essa condição do mater pensende, porque até então fica muito difícil a coisa se consolidar, vocês terem uma energia de vocês terem um local, vocês formarem um holopensene, ter uma alcova blindada, então é mais difícil. Escuta, isso aí é bom a gente lembrar aquela minha expressão básica, que quem faz a dupla quer ficar poro a poro, chakra a chakra, pele a pele. Agora aqui, Alver Betógrafo. O que recomendaria ao trintão sem duplista para conseguir superar os assédios físicos e intrafísicos? É tomar vergonha na cara e ver o que está faltando. Tem o verbete. Tem verbete sobre isso. Ver o que falta para você constituir, porque às vezes a pessoa ainda está vamos dizer, o professor Waldo até comenta aí no verbete, né? Ainda está brincando de viver, não encarou isso de modo mais sério. Eu até coloco aí uma frase do professor Waldo que ele fala no manual da dupla que toda ProEx mais avançada requer a constituição da dupla evolutiva, né? Justamente para poder. Quem perguntou é um homem, mas não deu a idade. É bem possível que ele esteja dentro do. Nessa condição. Dentro do figurino. Tem que lembrar que tem mais mulher do que homem na sociedade, né? Então é contra você essa condição. Né? Pedro, aqui na sua frente. Binomiologia, o primeiro item. Poderia falar mais? Deixa só eu achar aqui, binomiologia. Página 19. Residência pré-exogênica, resiliência evolutiva. Justamente tem a ver com essa pergunta, porque eu penso que se não houver uma residência adequada, um local para a pessoa se refazer, no caso o casal, né? Eles se refazerem, eles terem um local deles, terem um processo de lazer, terem um processo de conversa sobre o que quer que seja, isso aí fica difícil essa resiliência, fica difícil esse refazimento, fica difícil essa condição da desassim, por exemplo. Então a gente experimentou isso porque foi muito marcante, porque a gente morava na base com, que era uma condição mais crítica, mais difícil, com 2 quartos de 3x3, e depois a gente reformou e conseguiu fazer uma casa um pouco mais, não é nada demais também, mas uma casa pelo menos. E aí a gente começou a ver a repercussão disso na nossa manifestação. Então eu acho que isso na condição da dupla é muito sério. Não só morar junto, mas ter uma residência agora, mais... Debater o processo de duplologia também é importante. Eu estou vendo que aqui, por exemplo, eu não vou falar o quê, mas tem aí uma dupla que está na fase do noivado, está começando agora. Está aí. Deve ter até mais de uma. Uma eu tenho certeza. Estão se entendendo. Entende? Isso aí vieram por causa do processo, é importante. Está então, evocando. Se é a fase do noivado, é bom o povo vir aqui. É bom. É isso? Porque essa fase, inclusive, ela é muito séria, porque se ela é ultrapassada ou se ela é apressada, muitas vezes as pessoas não se conhecem bem e a coisa pode frustrar. Então, acho que vale a pena se conhecer bem nessa noivado fase. É sempre importante, em qualquer matrimônio. Pedro, eu queria entender ali o item resiliência que você colocou. Então, resiliência é a capacidade da pessoa, a pessoa, de qualquer condição, dela se refazer, dela se soerguer, vamos dizer assim. Então, vamos supor, você tem um dia difícil, fez muita assistência, você está um pouco defasado, você tem que ter um local que te ajude nesse refazimento. E aí, por isso que a gente colocou a condição da residência ou da casa. Aquele holopensene, ele te protege, ele te refaz, e o duplista entra para ajudar nessa reconstituição, entre aspas, nesse refazimento. Ele fica mais automático, sabe? Você entra em casa, você já se sente melhor. É como se a autodefesa ficasse mais intensa, mais avançada, mais ostensiva. Okay?
Pedro, aqui no ar, atrás de você, do lado direito. Pois não. Em enumerologia, você poderia comentar sobre a intersecção intermissivológica? Nós colocamos aí várias interseções com o objetivo de chamar a atenção justamente para isso, porque a ideia da constituição da dupla vai ter esse terceiro elemento, se a gente pensar em dois conjuntos, né? Aquele elemento do meio ali que faz parte dos dois conjuntos, justamente essa interseção. E eu acho que do ponto de vista intermissivo, quando nós estávamos lá pensando já na nova ProEx, depois que de algum modo ou outro a gente recebeu aqueles baques, a gente já ponderou bastante, já fez algumas reciclagens e começou a ter condições, espaço mental, tranquilidade para pensar na nova existência, na nova ProEx, a gente começou a ponderar também sobre quem seriam os nossos pais, aonde que nós iríamos nascer e também quem poderia constituir a nossa dupla, né, nosso duplista, no caso homem ou mulher, conforme a situação. E então, dentro disso entram essas interseções. A gente vai começar a ver o que tem relação de um grupo karma com o outro, por exemplo, o que tem de relação entre esses trafores de uma personalidade e de outra, o processo, se houve lucidez nesse sentido de saber um pouco mais da holobiografia, a gente pode tentar perceber e, vamos dizer assim, encaminhar a coisa para que isso se potencialize quando a gente se reencontrasse. Por exemplo, esse tema ele surgiu justamente porque às vezes eu procuro estudar algumas duplas, não só eu e a Cris, mas eu vejo que a dupla é uma fonte de pesquisa retrocognitiva muito grande, porque às vezes esse Matepensene não está tão constituído, ele não está tão convergente, e às vezes a pessoa acha que ela não tem muito a ver com aquele Holopensene, com aquela especialidade do outro. Então, vamos supor, às vezes eles são bem definidos, vamos supor que um esteja na OIC, mexendo com consciência terapia, o outro está mexendo com o processo da escrita, e tem um temperamento de cada um. Mas se não houver essa tentativa de ver o que um tem a ver com esse Holopensene do outro, eu acho que é uma perda muito grande. Às vezes a pessoa não, vamos dizer assim, não ganha, como é o nosso caso. Eu não tinha tanta ideia do meu nível de comprometimento ou de envolvimento com o processo da lexicologia. E o da Cris já estava na cara, que ela já mexe com isso desde muito cedo, né? Desde criança quase. Então, essa tentativa de olhar o outro como um espelho do processo da trajetória holobiográfica pessoal é o que motivou, e eu acho que é isso que a gente fez nessas interseções intermissivas. Entende? Por que aquela dupla se constituiu? Essa afinidade superficial, primária, afetiva que tem que haver, ela tem uma raiz. Então, é nessa raiz que eu pretendi chegar, ou pelo menos levantar essa bola para a gente discutir aqui, que às vezes a gente não está sabendo tirar tanto partido dessa condição que às vezes está tão óbvia, né? E como é que você enxerga, que você pensa em relação àquelas duplas que elas podem, por hipótese, ter sido formadas a partir de um trabalho prévio conjunto, ou seja, não só a partir de uma análise holobiográfica das afinidades, mas que a dupla, já com outra equipe, talvez, já estivesse trabalhando junto num trabalho extrafísico mais sério, e hoje, intrafisicamente, o relacionamento é basicamente uma consequência do trabalho já desenvolvido em conjunto. Eu acho que há uma tendência disso acontecer naquelas duplas que, por exemplo, se constituíram logo, no caso de vocês, por exemplo, da Invex, aquilo já vem rápido, né? Já se constituiu rápido. Aquelas duplas que são já, vamos dizer, muito prolongadas, já tem um tempo grande de trabalho em conjunto. Há uma tendência disso ser justamente derivado disso que você está comentando. Eles já vêm trabalhando de algum modo, não só extrafisicamente, mas às vezes em outras vidas. Então, se houve essa oportunidade, né, desse reencontro dos paracérebros que eu comentei aí, eu acho que isso aí é uma tendência natural deles se juntarem logo. Então, vocês são um exemplo aí que eu comentei do processo da Invex, né? Então, esse Matepensene invexológico, vocês, de algum modo, estão ajudando a levar para frente, encabeçaram, levantaram essa bola durante muito tempo e estão ainda nesse processo. Isso indica que, para isso, tem que ter uma raiz mais profunda. Vocês já devem se entender e ter entrosamento e se conhecer há muito tempo, né? Não só do ponto de vista extrafísico, mas também de outros
carnavais intrafísicos, né? Essa era uma outra pergunta que eu ia fazer, já que você tocou no assunto. O que você vê de diferencial, de importante dentro dessa questão do mater pensene duplistem vexológico? Eu vejo que tem várias coisas que a gente pode pensar, mas, por exemplo, às vezes o que oportunizou essa constituição foi justamente eles poderem ter trabalhado mais extrafisicamente para se liberar do ponto de vista da interprisão grupocármica, de alguns encaminhamentos, para poderem se reencontrar aqui, estando mais liberados, estando mais libertos, mais disponíveis para o trabalho. Outra coisa que eu vejo, que a gente comentou na frase enfática, é que a responsabilidade aumenta muito, porque se a pessoa vem mais, vamos dizer assim, com nível de homeostase maior, não tem tanto conflito, não está tão presa ao processo humano, isso aumenta a responsabilidade também na mesma proporção. E aquilo que a gente comentou também, o nível às vezes, de entrosamento, de heterorreconhecimento, do nível de ideias, às vezes ele é mais profundo, porque justamente a pessoa já fez por onde. Então, o nível do diálogo, o nível do entrosamento mesmo, ele tende a ser mais profundo, porque eles estão quase que de igual para igual. Então, tem que saber tirar partido disso. Enquanto a dupla evolutiva mista, por exemplo, de inversor e reciclante, tem outras vantagens, que às vezes a experiência de um vai ajudar com o outro, a jovialidade do inversor vai ajudar o reciclante, o nível de reciclagem, são outros aspectos que existem. Mas a gente tem que saber tirar partido daquilo que a gente está vivenciando. E eu vejo que a dupla evolutiva de inversores é exatamente isso. As possibilidades são maiores. E às vezes até por isso que a gente, às vezes, não consegue produzir na mesma intensidade, né? Não tem aquela premência que o reciclante tem, às vezes a gente acaba produzindo menos conforme o caso, né? Ok? Pedro, aqui no B. Quando somente uma das partes tem essa consciência, tem essa lucidez, e a outra parte ela não tem, mas podendo considerar na hipótese que ambos têm 80% de afinidade, o que é que você sugeriria nesse aspecto? E a discordância seja a conscienciologia, pegando isso como exemplo. Aí você tem que ver a proex de cada um, o que cada um veio fazer, porque se há um interesse muito grande de uma das partes na conscienciologia, a pessoa se afiniza, ela se identifica, ela acha que ela tem uma responsabilidade com essas ideias, e o outro não, isso pode ser um processo de tempo às vezes a pessoa ela está, vamos dizer, renegando o laço, ela está tirando o corpo fora, ela sabe que ela tem responsabilidade com aquilo, mas ela não quer assumir e coloca a culpa nisso na conscienciologia. E aí vem os assediadores e aumentam, eles amplificam essa condição, isso se torna uma condição mais crítica. Então tem que tentar ter paciência, esclarecer, dar oportunidades, dar o tempo, mas também ter um prazo para que isso aconteça, porque eu acho muito complicado também, às vezes, manter uma condição se o modo de encarar as coisas, vamos chamar assim, a ideologia, os objetivos de vida são muito díspares. Às vezes os paradigmas eles não têm essa interseção, eles não se sobrepõem, eles não confluem, às vezes fica complicado. Então eu acho que tem que dar um tempo para a própria pessoa, para amadurecer, se há essa afinidade muito grande, isso pode ajudar, mas também a pessoa tem que ver o que ela veio fazer. O que eu acho que não dá é o tempo ir passando e a pessoa achar que essa afinidade, muitas vezes, ela é superior ao trabalho que ela veio fazer. Eu acho que isso não. Se ela não está cumprindo o trabalho, isso deve ser um elemento, uma variável, um indicador, para ela pensar se não é o caso dela, eventualmente, até abrir mão daquela relação. Então, como cada caso é um caso, a própria pessoa ela tem os elementos ali para ela poder ponderar o que ela vai fazer e quando ela vai fazer e tomar essas decisões mais sérias, né? Outra coisa que tem que ver é se o nível de comprometimento desse casal, se tem pessoas dependentes, tem filhos, se a outra pessoa depende, vamos supor, do duplista ou não. Então, fazer essa anatomização do casal é que eu acho interessante. Eu já acompanhei alguns casos da pessoa, vamos supor que a mulher ela deixa de trabalhar por algum motivo, seja para voluntariar, seja para atender alguma coisa, e isso acaba ficando muito díspare dentro do casal, acaba gerando conflito. Isso
Isso é velado, isso não vem à tona e um belo dia isso acaba estourando e o lado mais fraco acaba sendo da mulher porque ela não se preparou, o tempo passou, ficou velha e ela não tem um trabalho para sustentar. Então, essa anatomização que eu estou chamando é que vale a pena ver. O que constitui, como é que é esse casal? São jovens, são inversores, como a gente estava falando, são reciclantes, as pessoas fazem TENEPS, são da Conscienciologia ou não, tem um pé de meia ou não, como que é essa relação? Quem é o cabeça energética do casal, por exemplo, a liderança parapsíquica? Então, quando você coloca isso tudo no papel, fica mais claro para você poder chegar nisso que a gente está chamando de Mater Pensene, aquilo que realmente direciona os interesses dessas duas pessoas. Né? Pedro, Okay. Aqui Renata. Pois não. Acho que está dentro disso que você está falando. Você poderia comentar, na pensenologia, os temperamentos complementares, convergentes e concatenados, solidificando Mater Pensene duplista, e até se você puder expandir um pouquinho para, às vezes, os mitos, né, de que aquela dupla tem tudo a ver, ou se é um muito diferente do outro, eu não sei como é que estão juntos ainda, Sim. essas coisas que a gente escuta. Eu acho que algum nível de empatia, né, tem que ter, senão essas pessoas não estariam juntas. Então, esses temperamentos complementares entram muito nisso. Às vezes, elas são diferentes, mas um tem uma coisa que falta no outro, às vezes. E isso acaba somando e dando um resultado, né, um vetor positivo. Se eles puderem ser convergentes, como a gente estava comentando, se os dois têm interesse na Conscienciologia, né, são voluntários, isso tudo já há uma convergência de interesse. Então, eles tendem a perder menos tempo. Porque a pessoa que não é da Conscienciologia não tem nada de errado, temos que respeitar os interesses dela, mas às vezes ela vai ter um interesse muito diferente. Então aqui nós estamos num domingo de Páscoa defendendo ou debatendo essas ideias. A maioria das pessoas estão em casa, né, às vezes com o processo de ovo de Páscoa, enfim, estão curtindo lá a Páscoa. Então a pessoa às vezes vai querer estar aqui, o outro vai querer estar com a família, comendo ovo de Páscoa, isso pode gerar dificuldade de conciliação. E concatenado também nesse aspecto, que aí já é um terceiro passo, se houver, por exemplo, interesse em uma especialidade em comum, por exemplo, os dois inversores que a gente estava comentando ali, eles já até escreveram um livro que eles são autores, tem uma obra em conjunto, então aí a coisa eu acho que se potencializa ainda mais. Não que eu pense que todos têm que ser assim, né? Todos têm que gerar, todos têm que produzir. Eu acho que não, acho que nós temos que pensar o que existe em termos de duplo proex, ou seja, o que aqueles dois vieram fazer juntos. Aí sim, aí só depende daqueles dois, tem que ter aquele know-how, aquelas sinapses, mas o nível disso, os exemplos, como que isso vai se dar, eu acho que é bem Isso é o que diferente. você coloca na fatologia, o ombro a ombro, na lide ordinária? Sim, eu acho que sim, porque às vezes eu já conversei com alguns casais que eles são assim muito independentes, vamos supor. O nível de troca, o nível de diálogo, até certo ponto, ele é muito limitado. Um exemplo disso, às vezes, ele se reflete, ele aparece no processo do dinheiro. Cada um tem o seu dinheiro, a sua coisa é muito separado, e isso pode acabar sendo uma fonte de conflito, uma fonte de estresse, se eles não souberem levar essa condição. Então, algum nível desse ombro a ombro tem que ter no dia a dia, eu acho. Né? Professor Pedro, já tentei alguns relacionamentos, mas que não deram certo. Tinha afinidade física e afetiva, mas não mental somática. Levo quase 4 anos sem parceiro. Será que tem de haver com o que é que tem de haver com que ainda não tem especificado muito bem qual o meu mega foco? Será que tem que morar em Foz? O que considera? O que você considera? É uma senhora que mora na Colômbia, tá? Não, eu acho que você comentou aí, você tem que buscar alguém que você tenha essa identidade, que a gente chama de identidade cosmoética ou mental somática. Porque se houver um processo muito somático só, muito físico, sexual, seja lá o que for, isso tende a durar pouco, tende a ficar uma condição mais superficial. Então, procura trabalhar, procura aparecer, mostrar serviço, ver a condição da TENEPS, não sei se é que eu estou pensando, se você é da área da saúde, você tende a trabalhar mais, dar mais plantão. Então, quando a sua vida acalmar, a tendência vai ser que você encontre essa Agora, pessoa. para ela, meu recado aí, que ela sempre escreve para a gente aqui, eu conheço bem.
Olha aqui, minha amiga, se você vir a Foz, conversa primeiro com o professor Pedro, depois com a senhora excelentíssima duplista dele, a Cris, que é a Cris é que tem a listagem do povo. Estou dando uma dica, ninguém pode reclamar. Minha intenção é ótima, eu acho que eu estou sendo muito educado, muito civilizado, ninguém pode reclamar, tá certo? Professor, para mim, uma das coisas mais difíceis é formar dupla evolutiva. O senhor mesmo falou no manual que muitas pessoas não merecem essa condição. Diante disso, eu pergunto, será que é possível compor dupla evolutiva sem ser interdisciplinista? Olha, minha filha, tem um monte de dupla aí que não formaria de jeito nenhum se não fosse gente que não fez o curso intermissivo. É muita gente que não fez o curso intermissivo que é dupla evolutiva hoje. E que está dando certo. Isso não quer dizer. O curso intermissivo não é fator sine qua non para formar uma dupla evolutiva exitosa. Pensa bem nisso. Não tem nada. Agora, esse aqui é um homem que está perguntando isso. Tem que lembrar dos casais que tem bodas de prata, de ouro, de diamante, tudo isso. Boa, de diamante. 50 anos juntos e dão uma lição, né? Dão muito exemplo para a gente. Pedro, aqui no B, a Vera. Pois não. Pedro, ali na página 18, na pensenologia, na segunda linha, fala sobre o holopensenograma duplista. Você poderia falar mais sobre adquirir essa lucidez quanto ao holopensenograma? Isso tem relação com aquilo que eu estava comentando de procurar anatomizar, né, a relação, principalmente depois que ela já tem algum tempo. Então você colocar lá a faixa etária do casal, se tem filhos ou não, os interesses em termos de especialidade, por exemplo, se for da conscienciologia, qual é aquela especialidade que a pessoa tem mais afinidade, se eles são reciclantes ou inversores, ou é uma dupla mista, se eles estão na fase preparatória, fase executiva ou fase até acabativa da vida, se são tenepsistas ou não, se eventualmente tem um desperto nessa dupla ou até outras condições dentro da escala evolutiva. As profissões são profissões convergentes, elas estão dentro da área da saúde ou não, como que isso como que há esse casamento. Se, por exemplo, eles são poliglotas, tem um casal ali de poliglotas, por exemplo, que isso ajuda no processo pensênico e assim por diante. Se tem, por exemplo, se eles já estudaram se há algum dos dois que tem macrosoma ou não. Então, todas essas variáveis da conscienciologia, incluindo os megatrafores, trafares e trafais da dupla, eu acho que isso tem que estar anatomizado e é o que a gente chama de CDC, né, o Código Duplista de Cosmoética. E aí você vai, aqueles fatores em comum, aqueles fatores convergentes, eles vão começar a chamar a atenção. E aí você conjuga isso com a parte prática, a parte do dia a dia, aonde que a coisa pega, aonde que são as principais discussões, aonde que são aqueles, vamos supor, hobbies que eles têm, isso ajuda no processo do lazer, e você tira uma média disso. Isso vai dar o holopensene, principalmente aquilo que é o interesse da dupla. Quando eles não têm nada para fazer de obrigação, por exemplo, o que eles fazem? Para onde que eles vão? Que tipo de filme que eles assistem? Que tipo de livro que compõe a biblioteca deles, por exemplo, o livro predominante? Então, tudo isso eu acho que ajuda a fazer essa anatomização que a gente chama de holopensenograma, né? E aí depois tem que ver a parte crítica. A gente está satisfeito com isso? É isso que a gente quer? Se nós dessomássemos hoje, a gente estaria tranquilo com a nossa produtividade individual e A2, né? Porque a dupla, eu acho que ela tem que ajudar primeiro na produtividade individual de cada um. Tem que somar e cada um render mais do que renderia sozinho. E depois, se puder, se for o caso, se tiver fôlego, ver se eles conseguem produzir juntos, que também não é uma coisa tão simples, né? Então, não sei se ficou claro, mas acho que tem que levantar essas variáveis e... Sim. Pedro, ali na página 19, por favor, na parafatologia, que você começa ali na segunda linha, o ato inteligente de formar a dupla evolutiva com aquele parceiro com o maior número de vidas em comum. E aí você fala um exemplo de 30 vidas, ao invés de apenas 3. Então, como nós agora aqui no intrafísico vamos saber se nós estamos a 3 vidas, 5 vidas, 15? Sim.
Esse exemplo a gente tirou do manual da dupla, né? O professor Valdo dá para dar uma ideia, assim, que às vezes, se a pessoa é muito afoita, se ela não, às vezes não para pensar aquilo que a gente comentou do noivado, né? De você realmente estudar a pessoa, conversar antes de ir para os finalmente, por exemplo, de morar junto, a pessoa tem um tempo para ela conhecer a outra, porque às vezes o que acontece é um processo de atração em que há uma raiz, mas essa raiz ela não é tão profunda. Essa, por exemplo, o caso de 3 vidas. E ali a pessoa forma um casal, mas esse casal talvez não tenha tanta profundidade. Então, para a gente saber, não tem muita saída. Você tem que fazer esses testes, você tem que dialogar bastante, tem que buscar ver essa identidade cosmoética, o que de fato eu vejo nessa pessoa, o que eu admiro nessa pessoa, além do processo holossomático, em termos de apresentação, que nível vamos dizer, de identidade mental somática existe por trás disso que está me imbuindo, me levando, me conduzindo para próximo dessa pessoa. E aí não tem muita saída também o processo de convívio. Às vezes a convivência ela começa com um processo de amizade, você conhece a pessoa antes de formar a dupla, ela é um colega de voluntariado, por exemplo, no nosso caso, ela pode ser um colega de Greenvex, ela pode ser um colega do Colégio Invisível, e aí você vai entrando, você vai compreendendo, você vai conhecendo a pessoa em outras situações, em outros modos, e aí você tem condições, se essa afinidade for muito grande, a tecer essa hipótese de que, eventualmente, essa pessoa, eu tive um número de vidas maior com ela. Obviamente que a gente não pode parar nisso, né? Tem aquela pessoa autocorrupta, que eu sempre lembro de Brasília, de um caso lá, de um rapaz do Greenvex, que ele queria ficar testando para ver qual que ele tinha mais, então ele saía buscando várias moças para ele tentar achar, né? Com essa desculpa de achar qual que seria que ele tinha mais afinidade. Então, a promiscuidade não pode ser uma desculpa para essa condição. Então, se houver essa sinceridade, esse despojamento, outra contraparte que eu acho que entra muito nisso é o processo extrafísico. Os amparadores, eles têm muito interesse que as pessoas se reencontrem, né? Ontem no ciclo a gente estava comentando sobre a amparadora veronesa, né? Que tem uma relação grande com a crise, sempre ajudou a crise em determinados momentos críticos. E a gente estava questionando se não foi ela também responsável pela nossa aproximação, porque tem alguns fatos marcantes na vida dela que a veronesa colocou o dedo e ajudou na decisão. Então, se houver essa predisposição assistencial, parapsíquica, eu acho que fica mais fácil dos amparadores poderem ajudar do lado. E o processo da defesa de tese dela? Total, veio de onde? Pois é. Quando a gente começou a Mas namorar, foi o início do mestrado. Mas o caso do processo católico, quando ela veio, eu não falei nada, só falei assim, é bom você estudar, está no seu caminho. Não foi que eu falei, não disse nada. Foi você que me deu o nome dela. Mas era o jeito. Aí depois o senhor me disse, depois que eu publiquei o livro, aí você falou que tinha sido a veronesa que tinha sugerido eu estudar a Zilda Arnes. Aí eu entrei a fundo, né? Tudo em casa. A Zilda Arnes devia de ser já pupila dela, ó. Há muito tempo. Você chegou a comentar que talvez... Você viu o que aconteceu, esse negócio dela morrer, que negócio todo? Talvez... Tu está resolvendo as coisas do passado dela. Exatamente. Talvez ela tenha condições de vir como amparadora, até para ajudar a crise, né, Zilda Arnes? Você comentou isso. Então está tudo muito ligado, né, nessa condição. Ô Pedro, falando em amparador, ali na interaciologia, na página 19, começa na primeira linha e vai na segunda, você fala a interação, comunicação com duplista para diálogo com o amparador. É exatamente isso. Eu acho que tem que ver, ou tem que sondar quando a pessoa ou já constituiu a dupla, ou está nesse noivado que a gente está falando, como que é essa contraparte extrafísica, né? Se existe amparo nisso ou não, se existe muito contrafluxo, da onde vem esse contrafluxo, por quê? Outra coisa, se esses duplistas eles fazem TENEPS, existe pelo menos mais 2 elementos aí, um amparador de um e um amparador da TENEPS do outro também, né? Então isso ajuda a manter essa harmonia do casal, né? Então não dá para esquecer essa
vamos dizer assim, esse interesse que eles têm em ajudar para que a coisa caminhe e a produtividade aumente. Eu procurei dar aqui, até na pensinologia, um enfoque, e na mega pensinologia também, um enfoque da ProEx, né, o processo do holopensene pessoal da Max Proexologia, e essa condição da mega convergenciologia proexológica, porque a junção desses dois, né, desse casal, visa o bem comum, visa atender um número maior de pessoas. Porque o que eu já vi também é que às vezes as pessoas só combinam o egoísmo que elas têm e elas querem ficar uma lambendo a outra e nada de trabalhar para os outros. Então, se não houver esse pragmatismo assistencial, esse processo de você colocar realmente os outros em primeiro lugar, aquilo que precisa ser feito, às vezes a dupla acaba perdendo muito tempo. Quando elas, né, quando os dois percebem, já se passou muito tempo e aí eles não conseguem recuperar, às vezes, dependendo do caso. Então, acho que tem que ter essa condição prática. A gente lá em casa tem o que a gente chamou na época de proexograma A2. E lá a gente colocou o nosso planejamento até o final dessa existência, incluindo tudo aquilo que é mais crítico em termos de marco, por exemplo, o PET-6, condição da TENEPS, OFIEX, GESCOM, MEGA-GESCOM, todos os nossos interesses para a gente ter uma visão de conjunto mínima para ter assim, lucidez e isso ajudar a gente a ver se a gente estava cumprindo aquilo que a gente acha que é o ideal, aquilo que a gente acha que a gente veio fazer aqui, né? E o amparador entra muito nisso, ajudando, dando inspiração, às vezes corrigindo algumas coisas. Ok? Sim. Pedro, a última pergunta, por favor. Ali na página 20, a paradoxologia, que você fala o paradoxo do plismo policármico. Isso, é exatamente em relação com isso. A proposta da dupla, ela visa o polikarma, e é um paradoxo porque são duas pessoas que visam atender o cosmos. Então, o Soval até tem essa expressão, os dois contra o cosmos, quer dizer, os dois querendo modificar, ir no contrafluxo da Socin. Então, são os dois que estão ali, mas eles, do ponto de vista da Socin, mas do ponto de vista da Sociex, eles não estão sozinhos. Por quê? Porque a intenção é positiva, eles querem justamente ajudar. O processo do díptico evolutivo, que é essa GESCOM A2, justamente entra nessa condição. Se eles tem na residência proexogênica, vamos supor, 2 locais para fazer a TENEPS, essa condição entra na policarmalidade também, ou pelo menos eles já buscam adentrar a vivência da policarmalidade. Então é um exercício na realidade, porque ao mesmo tempo que você está se dedicando a uma pessoa, mas isso é para potencializar a sua doação para um número maior de pessoas. E aí entra uma coisa interessante que é a maternidade, a antimaternidade cosmoética, ou antimaternidade sadia. Quer dizer, você vai abrir mão de criar 1, 2, meia dúzia de filhos para poder atender um número muito maior de pessoas, né, de consciências. Obrigada. No DAC, o senhor poderia explicar melhor, em complemento à paradoxologia? Eu digo aqui o seguinte, essa hipótese de convalescência para ocultar o anonimato é lógica e factível para o serenão se atentar para a condição do cúmulo do paradoxo de portar o macrosoma, viver a primenera ininterrupta e, ao mesmo tempo, expor-se no estado do convalescimento, pois, especificamente, ao caso extremo, ainda pior, do reurbanizador, o serenão, que viveu atuante extrafisicamente na liderança das tarefas da reurbanização terrestre, e, simultaneamente, na condição somática precária da idiotia, o estado patológico máximo, culminante de oligofrenia. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui é aquela expressão do latim antigo, né? Non semper ea sunt que videntur. Videntur. As coisas não são como parecem. Então, o processo da convalescência precisa examinar bem quais as raízes que levaram a pessoa a chegar naquele ponto. Agora, aqui é o verbetógrafo. Em uma vida afetiva a 2, no caso de dupla, existe alternância de casais, separação. O casal duplista tem que necessariamente ser hétero ou não? Heterossexual, é isso que ele perguntou? Deve ser, né? Eu penso. Eu acho que a proposta dentro da fisiologia é essa.
A dupla evolutiva visa trabalhar com um processo homeostático evolutivo, mas respeita as individualidades, as minorias, o que cada um quiser fazer com o corpo, seja sozinho, seja a 2 ou a 3, a mais pessoas. Mas a gente não pode corromper a proposta fisiológica que, vamos dizer assim, o soma, ele foi pensado de algum modo, a gente não sabe por quem, mas basicamente com dois shapes, né, 2 tipos, o ginossoma e o androssoma. E a ideia é que eles juntos podem potencializar justamente a manifestação. Então a técnica da dupla evolutiva é parte disso. Agora você vai perguntar se um casal de homossexuais não pode fazer a técnica, não pode render mais? Eventualmente pode, mas já, no meu ponto de vista, já começa com alguma coisa dificultadora, que é o processo da antifisiologia. Professor, para uma pessoa que passa muito nervoso, como eu, com muitas conréus que são folgadas aqui em São Paulo, porém me contenho para acabar não fazendo besteira, o que fazer para conciliar com a sociedade ao redor, sem me assediar com o meio? Olha, eu acho que você que escreve tanto para nós, que já ouviu tanto, você já sabe que existe aí uma enciclopédia com tudo quanto é saída, solução e jeito para a pessoa evoluir mais depressa. O jeito é você ver, dentro dessas técnicas, aquelas que podem favorecer você atualmente. Ele sempre escreve todo dia para cá com esses processos. Ele tem uma série de problemas. Professor, tem tido muito bons comentários com as mini tertúlias. Por que não as transmitem direto via internet? E agora, como é que você sai dessa? Hein? Hoje foi falado. Você não quer falar o que é que foi falado? Hoje de manhã a gente falou sobre isso. Hoje mesmo foi comentado que, não sei se eu vou piorar a situação, mas que a mini tertúlia é o top, né? o ápice da nossa condição hoje, e que realmente é difícil fazer a transmissão pela não preparação das pessoas. Elas não estão preparadas, muitas vezes, com o nível das ideias que estão sendo debatidas atualmente. Então, o ideal que a gente sugere é a pessoa tentar vir passar uma temporada aqui para tirar partido, porque a tendência vai ser que isso fique assim por algum tempo ainda, pelo menos, né? Isso, pelo menos, é o que foi debatido hoje de manhã. Coincidentemente, foi feita essa pergunta também. As mini tertúlias matutinas não foram feitas para fazer chamariz dos teletertulianos, mas, na prática, realmente isso tem acontecido. Professor Pedro, na página 19, em Teoriologia, poderia ampliar, por favor, ambas as teorias listadas? Quais são as responsabilidades da cabeça energética do casal? Então, a teoria do pentátulo duplista tem um verbete que é você fazer a congregação entre os componentes da dupla de algumas técnicas da conscienciologia. No caso, são 2 inversores, tenepsistas, epicons, ofiexistas e, se não me engano, despertos também. Então, nesse verbete, você tem a possibilidade desses componentes da dupla poderem programar ou terem isso como metas e um ajudar o outro a concretizar essas metas, porque justamente como a gente estava comentando, a tendência vai ser a produtividade interassistencial aumentar cada vez mais. E do ponto de vista do cabeça energético do casal, isso é importante, porque como não há igualdade de condições, igualdade consciencial, um tende a predominar, a prevalecer, a ter mais experiência do ponto de vista parapsíquico. Então, é essa personalidade que vai ser responsável pelo desassédio da casa, pela blindagem dos ambientes, por quando precisar ele tomar a frente e fazer, às vezes, ali do epicom da situação. Então, isso precisa ser pesquisado também, quem é que tem mais desenvoltura do ponto de vista energético, né? Ao verbetógrafo, interaciologia, a interação, comunicação com duplista para diálogo com o amparador. Poderia aprofundar de que maneira podemos desenvolver essa condição? Há uma coisa interessante aqui. Quem está escrevendo são os 2 duplistas juntos. Legal. Essa está boa, né? Eu acho que isso não é todo dia. O que a gente procura fazer é, na prática, você ter
momentos de diálogo, de conversas, não só sobre a relação, né, discutir a relação, mas também sobre coisas de interesse comum. Por exemplo, a gente discute muitas ideias que a gente está pesquisando, sejam os verbetes, seja um livro, por exemplo, que a Cris está lendo, ela vem debater comigo, a gente troca essas informações, e nesse momento, às vezes, a gente percebe a presença de determinadas consegues amparadoras através da sinalética. Então, com isso, quando tem essa sinalização, a gente procura tentar ver um pouco além. Por que eles estão sinalizando isso? O que eles querem com isso? Em geral, é para aprofundar essa ideia, para publicar um verbete, pelo menos a gente interpreta assim. É para fazer algo mais. Uma das situações em que ocorreu isso, para a gente ter uma ideia, foi justamente com isso que eu comentei no início, do processo que a Cris começou a mexer com o sociograma dessa personalidade aí do passado. E a gente foi ver essa personalidade que a gente está estudando, também mexeu com a sociologia, até fundou a primeira associação de sociologia no passado. Então é mais um elemento de, vamos dizer, de convergência que nós temos, e que isso surgiu ou foi sinalizado a partir da presença dos amparadores. Então, quando há essa possibilidade de paradiálogo pela sinalética ou fora do corpo, mas de modo mais prático pela sinalética, em geral eles estão querendo chamar a atenção para algo mais avançado, ou mais profundo, ou mais abrangente. Então esse caso me deixou assim bem reflexivo para ver que às vezes a gente atua, ou pelo menos encara determinadas situações ainda de um ponto de vista superficial. Acho que a dupla convivência, ela tem muitos elementos que podem ser dissecados ainda, como a gente comentou, existem muitas camadas, e uma delas a gente consegue perceber, ou essas camadas elas conseguem aparecer mais através do diálogo, através desses interesses. Quando não há muita pressão, quando não há muitos compromissos, você está mais tranquilo, mais relaxado, fazendo alguma coisa. No nosso caso aqui, eu comentei dos hobbies intelectuais, né, compartilhados. É nessa hora que a gente percebe que, às vezes, há essa intervenção positiva dos amparadores. Pedro, no lado B. Pois não. Na página 19, em sinergismologia, na terceira linha, você fala do sinergismo carreira profissional. Eu queria ver também essa relação da carreira evolutiva que você coloca aí. Vocês viram que vocês estão aqui, né? Eu comentei, né? Eu acho que, nesse caso em que há essa convergência, no caso de vocês do poliglotismo, da tradução simultânea, enfim, do interesse pelas letras, de modo geral, pelos idiomas, com o curso intermissivo deve ter havido esse chamamento, né, esse chamar a atenção para o processo evolutivo mesmo. Então, a gente tende a olhar para trás, ver os trafores, aí no caso de vocês, esse processo de mexer com línguas, com idiomas, com outras culturas, e como fazer a adequação disso para um processo assistencial do ponto de vista evolutivo, multidimensional e assim por diante. Então, o que eu vejo a coisa já está acontecendo. Vocês estão priorizando os verbetes, como a gente está procurando fazer também, mas se houver essa atenção andando para frente, mas também de vez em quando tentando resgatar essa raiz, que eu sei que vocês têm interesse, eu acho que isso tende a acontecer. Quanto mais a gente se embrenhar, quanto mais, por exemplo, a TENEPS amadurecer, quanto mais a docência itinerante internacional, no caso de vocês também, quanto mais ela se fixar, tudo isso eu vejo que os amparadores, no momento certo, eles vão começar a abrir esses elementos em comum do próprio passado. Tá, essa raiz, você diz a raiz não só profissional, mas retrocognição. A raiz holobiográfica, eu acho. Por que disso, né? Uma pergunta que eu faria no caso de vocês é, por exemplo, vocês primeiro se tornaram duplo e depois foram trabalhar profissionalmente, ou cada um já trabalhava com isso e depois se tornaram duplo, entende? Então, isso aí pode dar uma ideia. Apareceu a profissão depois, e a gente percebeu que o idioma, até fora da profissão, ele tinha potencial de assistência depois que a gente ficou junto. Isso. Então, isso é um dado que ajuda a ver que vocês têm uma raiz já prévia e agora estão qualificando essa raiz, ou resgatando determinados elementos em comum, né? Então, a sinergia está se concretizando na prática. Então,
pensa numa obra que vocês podem escrever mais para frente sobre essa condição, né? A experiência de vocês com a tradução, com outros países, enfim, com a assistência que vocês estão fazendo, eu acho que vai ajudar muita gente, né? Minha esposa aceita muito bem a minha simpatia pela conscienciologia. Porém, ainda está aprendendo a se desprender daquilo que aprendemos numa vida inteira. Coisas como Deus, Cristo, santos e muito mais. Às vezes a acho perfeita. Outras vezes creio que ela somente se defina dessa forma por pura influência minha e não por vontade própria. Como manter o livre-arbítrio se o atual duplista, sem prejuízo maior às suas crenças reais? Eu acho que é jogar aberto, você não esconder aquilo que você pensa, as suas opiniões sobre, eventualmente, essas ideias que você comentou aí, e respeitar o ritmo da própria pessoa. Se ela ainda precisa daquela condição, dessas crenças, você respeita, se você consegue, né, conviver bem com isso, tá tudo certo. Então, acho que tem que haver essa noção de ritmo de cada um, e também ter em mente o processo de estupro evolutivo. Não dá também para, de uma hora para outra, você querer refazer tudo inconsequentemente, né? Em relação à participação dos teletertulianos nas mini-tertúlias, foi justificado que não estariam preparados. Pergunto, os amigos da enciclopédia não teriam condições de participar? Que apelo é? A condição que nós temos que perceber é o seguinte, pelo menos a minha opinião, se alguém quiser se manifestar também, na média, o processo do online, ele abre para qualquer pessoa. Então, é difícil você, né, saber filtrar ou lidar com essa condição. E outra coisa também é que a gente comentou, não deve ser por acaso que a pessoa não está em Foz, né? Então, tudo tem sua razão de ser também. Então, se isso está, de algum modo, acusando, né, na sua consciência, ver o que você talvez precise fazer para estar mais aqui, ou para se inteirar mais dessas informações. Eu vejo que é uma economia de males, né? O ideal seria que realmente a gente pudesse, né, o professor Walter até comentou isso, pudesse abrir, vai chegar talvez um momento em que isso possa ser aventado, mas são coisas tão, às vezes, avançadas que há um nível ainda grande de incompreensão da média da população, né? Pelo menos foi isso que eu compreendi. Pedro, na página 19, em efeitologia, você poderia explicar o efeito serexológico do completismo existencial combinado? Eu penso que se a gente conseguir sair bem dessa vida, não só do ponto de vista individual, da proex individual, mas também ajudando o parceiro, ou eventualmente, como a gente estava comentando, fazer uma produção em conjunto, isso tende a fixar na paragenética, né? E dependendo da área em que isso é feito, Mater Pensene, qual a especialidade, qual é aquele perfil dos dois, isso vai dar muita moral do ponto de vista cosmoético. E aí, extrafisicamente, eles vão poder atender as pessoas, as consciências carentes daquela informação, carentes daquela experiência, eles vão poder ajudar mais nesse sentido. Então, existe esse efeito ao longo da série X, ao longo de outras vidas, isso vai acabar reverberando, entende? Então, essa foi a intenção quando a gente colocou isso aqui. Professor Waldo, aqui no ar. No dicionário, página 53, em Serenologia, dentro da seção Conclusion, como que a gente poderia fazer, ou se existe algum pulo do gato, em relação a como diferenciar quando uma consciência está se mascarando ou quando aquela situação que está sendo apresentada é a real condição dela? Primeira coisa é você ver se aquilo é uma vez só ou se é uma sucessão de atos, de manifestações da pessoa. Se ela, geralmente, ela é autêntica, nunca a pessoa vai fazer um ato só, um ato bom, uma vez só. Ela vai continuar fazendo uma série desses atos. Vamos dizer assim, a tendência humana é de fazer isso. Então, a primeira coisa que tem que ver se aquilo é uma coisa esporádica, se examinar. Não, ela nunca fez isso, ela sempre fazia o contrário, agora fez desse jeito, precisa saber. É uma reciclagem? Ela está fazendo algum negocinho?
Qual o interesse da pessoa? Tem que examinar. Não, mas eu digo isso dentro da condição da serenologia, ou dentro da condição que nós estávamos debatendo ontem no círculo da questão do Renzo, da hipótese de evoluciologia. Como que a gente difere uma consciência mais lúcida que está se mascarando, ou a partir de algo aparentemente mais nosográfico? Você tem que olhar isso que eu estou falando. Uma pessoa que está se mascarando, ela geralmente não consegue repetir as mesmas coisas por muito tempo. Olha isso no tempo, que eu acho que é uma saída, é um diagnóstico. Entende? Agora, o processo é analisar a personalidade no todo, todos os detalhes de manifestação dela. A gente tem uma noção disso. Agora, o que eu vejo sempre é o seguinte, eu acho, sabe, Felipe, que é muito importante ver a continuação da manifestação. Esse negócio de uma coisa esporádica, isso não cola em nada. Tudo na vida se repete. É igual o dia e a noite. Todo dia tem mais um dia. É mais um dia. Amanhã é outro dia. Hoje nós estamos terminando o mês. Amanhã começa outro mês. Abre o mês. Ele chama até abril, que é o que faz a abertura. Numa nova etapa. Então, é muito importante essa continuidade. A pessoa fazer aquilo repetitivamente, de uma maneira cosmoética, evolutiva, construtiva. Nesse caso, você está falando, seria vamos dizer, de termos o contato mais contínuo com uma pessoa, por exemplo. Não é preciso ter um contato contínuo, você vê como é que foi. Ultimamente, como é que ela foi? Esses últimos 2 anos, como é que ela agiu? É uma saída. Isso aí é uma das técnicas que nós temos para ferir o processo conscienciométrico da vida da pessoa, a personalidade dela. Entende? Aqui no B, pode falar. Assim, ó, você falou muito aí dos duplistas, mais na questão da inversão, então, essa função mais óbvia, assim, da questão do duplismo, né? Mas eu queria ver a questão do duplismo retardatário, os cinquentões, por exemplo, das pessoas que tiveram outras relações, que tiveram as suas vidas, tiveram filhos, e isso acabou separando, e hoje se formou uma dupla nessa idade, já mais retardatária. Mas nesse conceito da conceitologia, tu acha que é possível realmente, dentro do conceito, formar uma dupla ainda? Sim, a gente comentou até antes que tem que ser feito o diagnóstico, né, a anatomização. Então, como que é esse casal? Até comentei, tem filhos ou não, são reciclantes, qual a idade que eles estão, se estão na fase preparatória ou consecutiva, ou acabativa. Então, esse é o mais sério. Eu acho que isso não é demérito. Se a pessoa já trilhou esse caminho, ela tem uma experiência muito grande. Se acertou em algumas coisas, ótimo. Se errou, ela aprendeu com isso. De algum modo, se ela está lúcida para essa condição hoje, acho que isso que importa. E aí ela vê com o outro se de fato eles estão fazendo essa técnica da dupla evolutiva. Quem vai dizer é o próprio casal, né? Tem que ver pelos rendimentos, quais são os interesses, o que eles estão produzindo em comum. Já dá para expandir além ali do perímetro do casal, né, em termos de assistência. Então eu não vejo diferença nessa condição. Pelo contrário, às vezes essa dupla vai render muito mais, como eu comentei antes, do que um casal de inversores que não tem tanta experiência ou estão ainda na promessa, né? Estão perfeitos, são ótimos, são lúcidos, mas ainda não colocaram a mão na massa. Então, assim, não vejo muita diferença nisso. O que eu acho interessante é os dois se pesquisarem. O que aconteceu, por que demorou tanto, se era para ser assim ou não, qual a raiz em comum, se tem algum, como a gente estava comentando aqui da Veronesa, algum processo de etnia que chama atenção, como esse no caso da Itália, o que está por trás, enfim, fazer pesquisa com a própria condição, sabe? Não sei se eu te respondi. Aqui na parafatologia, página 19, quarta linha de baixo para cima.
você coloca os diálogos duplistas acerca da sinalexicologia. Poderia expandir como você considera? A gente comentou, né, isso às vezes acontece em determinados diálogos que a gente tem, conversas, e que às vezes os dois têm essa sinalética, pode ser, ou um dos dois tem, e eles param para analisar, olha, escuta, eu tive uma sinalética aqui, tem gente aqui que quer sinalizar alguma coisa, o que é, o que a gente estava falando, aonde que isso pode dar, qual que é o interesse, por que disso, entendeu? O processo de banho energético, por exemplo. Às vezes acontece como uma confirmação, a gente está especulando, vamos supor, e aí um dos dois tem uma ideia, não, pode ser que seja em função daquilo outro, e aí vem aquela confirmação. Então essa troca, eu acho que ela é muito, muito rica. Não, é que eu estou lembrando que ontem aconteceu um fato assim, a gente saiu para fazer um lanche, aí a gente foi num local onde tinha uma pessoa, me aproximei da pessoa para fazer um pedido lá no balcão, e eu tive uma sinalética, e o Pedro conhecia aquela pessoa, e eu não conhecia. E aí me afastei e tal, a gente foi fazer o lanche, aí a pessoa saiu, aí eu perguntei para ele, mas quem é essa pessoa, né? O que ela faz, né? Com o que ela trabalha, né? Aí o Pedro me contou mais ou menos assim, né? Que é mais um contato profissional. Eu falei, por que será, né? Por que será, né? Aí a gente levantou algumas hipóteses, né, a respeito disso. Mas foi algo bem assim, né? Eu tive uma percepção, daí ele que conhecia a pessoa, daí ele me deu alguns dados a respeito daquela pessoa, falou, é uma hipótese, né? Levantamos uma hipótese e ficou por isso. Pedro, página 20. Poderia explicar essas manias aí da maniologia? Deixa eu ver aqui. Não sei se já falou. Manias... A nostomania é a mania do passado, né? Às vezes a pessoa se separou, vamos supor, e fica lá querendo ter a lembrança, guarda a foto, não esquece a outra pessoa, seja lá como que isso pode aparecer. A edeomania é um processo mais relacionado à condição sexual, é um desejo sexual anormal. Isso tem relação também com a histeromania e a ninfomania, né? A queromania, que é a última, tem relação com o processo de euforia, quando a euforia se torna um processo mórbido, aquilo interfere na manifestação da própria pessoa. A grupomania é a condição da pessoa que consegue ficar muito sozinha, ela quer ficar mais sempre em grupo, tem medo, tem dificuldade com essa condição. E a gamomania é medo do casamento, é medo de constituir um casal, uma dupla, e assim sucessivamente. Então são aspectos da manifestação patológica que podem se apresentar de um modo ou outro na constituição da dupla. Olha, aqui está Paulo e Luziânia. Está muito assim, por isso que eu estou dando os nomes. Olá, Pedro. Que ferramentas vocês utilizam e que valeria a pena destacar sob o ponto de vista da auto-organização e da potencialização da produtividade a dois? O que a gente não tem muito segredo, que a gente procurou fazer esse proexograma a dois e colocar essas prioridades ao longo do tempo num quadro relativamente grande, né, tipo um mural, e você debater o schedule, o cotidiano de um com o outro, porque também não dá para cada um sair correndo para um lado e outro para o outro, querendo produzir ao máximo e não ter alguns momentos de convívio. Então a gente, dentro dessa organização diária, a gente combina quando que nós vamos almoçar, quando que nós vamos jantar juntos, dentro da correria do dia a dia. E respeitar principalmente as individualidades, o que funciona melhor para cada um. Então, por exemplo, a questão de sono, tem um que precisa dormir mais que o outro acorda, enfim, você tem que ver a fisiologia de cada um e a fisiologia do próprio casal. Eu vejo que o segredo disso é diálogo, você conversar bem, acertar, e um ajudar o outro a manter essa rotina, vamos chamar assim, ideal. Essa semana a matemática, isso que é a condição mais propícia para os dois. E às vezes entra sem querer, entra pela janela um terceiro elemento, como é o nosso caso,
do REP, né, do cachorro, então a gente tem que também conciliar o cuidado dele no nosso... Cachorro não, mini cachorro. Mini cachorro. É um cão policial que eu falo que a gente adotou. Mas então, porque a gente não quis, às vezes as pessoas acham que a gente comprou, a gente na verdade herdou isso, foi salvar ele, porque ele estava num processo complicado, a Cris foi lá e fez esse resgate, já treinando para pré-intermissiologia, e a gente está convivendo com ele. Então existem essas extra pautas que às vezes a gente tem que adequar e um ajudar o outro na condição. Então, assim, Paulo, eu vejo que Paulo e Luziane, né? Eu vejo que é vocês conversarem e tentarem botar, claro, botar no papel, botar num local visível, porque nesse momento em que as coisas são deixadas claras, você tem que botar ali alguma prioridade. Não, nesse ano a minha prioridade maior é essa, em 5 anos eu quero ter feito isso. Enfim, eu quero, vamos supor, a UFIEX, eu pretendo alcançar, se for o caso, daqui, quando eu tiver 20 anos de TENEPS, quando isso vai ser? Você tentar ao máximo anatomizar essas coisas para poder também, além desse entrosamento, também dar abertura para os amparadores poderem saber o que vocês estão pensando em conjunto, né? Eu acho que isso é o mais sério. Agora, talvez seja o caso da gente acrescentar cadelinha ou cachorrinho novinho, nunca. Tem que ser mais crescidinho, é isso que vocês falaram? E outra coisa, é mais fácil gato do que cachorro. É bom ponderar sobre isso. Pedro, Luiz aqui. Eu sei que você já comentou um pouco, mas queria ver se você podia expandir ali na frase enfática, principalmente a relação da raiz holobiográfica com a responsabilidade maxipraxológica. Eu penso nisso agora já com algum know-how, assim, experiência na conscienciologia, que existem essas camadas, né? A gente tem que respeitar esses momentos, né? Esses times, no caso do casal, para eles se conhecerem, para a coisa caminhar, para haver esse entrosamento, para adequar o encaminhamento de cada proex. Quando isso já está mais claro, a pessoa tem que saber mais ou menos para que linha, para que área que ela vai se dedicar. Depois disso, eles começam a ter os dividendos dessa condição, porque a pessoa se sente melhor, porque ela está fazendo aquilo que ela veio fazer, existe um processo, às vezes, de primené. Então, isso tudo tende a transbordar para a dupla, e aí pode ter esse dividendo maior, que é você começar a suspeitar de uma raiz holobiográfica comum. A gente tem a vantagem, até certo ponto, de ter essa informação a meu respeito. E eu até brinco com a Cris, que às vezes essa personalidade do passado tem tanto a ver mais com ela, que pode ter havido uma troca, porque ela tem muita relação com o holopensene dela. Então isso eu vejo que é fruto do próprio trabalho, é fruto da dedicação, e é algo a mais para qualificar a nossa proex. Então, é isso que eu estou chamando a atenção, tem que ter a participação às vezes dos amparadores, porque eles têm essa cosmovisão de saber qual o momento certo para eventualmente levantar essa bola, sabe? Fazer essa condição para a gente começar a pensar mais sobre isso. Igual esse caso que eu estou te chamando da sociometria. O professor Walter colocou a Cris para mexer com esse holopensene de sociometria, sociograma, sociologia. E hoje nós vamos ver, no caso lá, o Littré também teve muita relação com isso. Então, da onde vem isso? Por que esse interesse? Então, além dos dicionários, tem esse processo relacionado a isso. Então, se a gente for ver agora o caminho inverso, eu vejo que as duplas que não têm essa informação começar a ver esses interesses, às vezes não são tão comuns, que não são tão assim, óbvios. Às vezes é um tema de pesquisa, é uma especialidade, pode ser uma cultura específica, mas dar mais valor para isso, porque a tendência é que ali por trás tenha um iceberg, né? Tem algo mais profundo que possa ser pesquisado. Então, hoje em dia, eu dou muito valor para qualquer elemento que às vezes pode parecer bobo, esdrúxulo, ectópico, eu começo a olhar com outros olhos, porque às vezes ali tem coisa que pode ser investigada. Assim. E a responsabilidade da maxipraxológica? Então, aí aumenta o máximo, porque você tendo essas informações, ou pelo menos já conjecturando isso na cabeça, a gente não vai ter mais, não pode reclamar mais, né? Já tem a faca e o queijo na mão, agora precisa fazer. Então, eu me coloco sempre nessa condição de precisar trabalhar mais em função de tudo aquilo que eu recebi.
A PROEX, a base da PROEX, tem aquela equação dos aportes e das retribuições. Então, se a gente está ganhando muito aporte, precisa também ter muita retribuição. E se não está tendo, isso começa a gerar um certo desconforto. Então, é nesse sentido que a responsabilidade aumenta e a gente precisa honrar essa situação, nesse sentido. E tem a ver também com o que foi falado em relação ao amparo, né? Se a dupla teve bastante amparo para se encontrar, para estar junto, isso é um aporte também que não é à toa, né? Algum motivo tem. Eu considero, se eu tive uma extrapolação de teleguiado, foi nesse momento, porque foi muito ostensivo. Então, hoje eu tenho assim uma noção do alcance que está tendo, até envolvendo outras pessoas do meu convívio hoje, porque na época não tinha essa noção, né? E foi uma reciclagem relativamente profunda que precisou ser feita. Então, se tem dedo de amparador e você já tem essa confiança dessa sinalética, procura olhar mais a longo prazo, porque às vezes a gente ali viu que ajudou, mas não tinha noção do que está acontecendo hoje, o que pode acontecer ainda mais, né? Para frente, entendeu? Então, se houve essa intervenção, pode olhar que às vezes a coisa ainda está por vir, né? Isso também foi comentado hoje na minha tertúlia, né? Que esses amparadores, eles não dão ponto sem nó a curto prazo, né? Tudo a médio e longo prazo. Às vezes a gente só vai entender lá na frente, né? Então é mais ou menos nesse sentido. Acho que essa responsabilidade a gente precisa tentar fazer a nossa parte, ou dar a contraparte, ou de algum modo corresponder a esse investimento, esse amparo. E outra coisa também que entra dentro disso, que é interessante, é o fato de você encontrar uma pessoa que você consiga, enfim, trocar ideias, fazer entender que existe um nível de harmonia relativamente alto, e você olha para o lado e vê que não há essa harmonia, né, em termos da sociedade, em termos extrafísicos, em termos de TENEPS, isso também gera responsabilidade, né, porque você está tendo a oportunidade de conviver com pessoas que te compreendem, que você forma um holopensene positivo. Então, e por outro lado, a carência é tão grande, né, você olha para o lado e vê que existe muito isso. Então, eu vejo isso no hospital, vejo isso no AVA, vejo nos trabalhos aí da TENEPS. Então, isso também gera esse sentimento de responsabilidade de tentar, de algum modo, fazer essa doação, essa retribuição. Pedro, aqui na Principiologia, página 19, terceira linha, você coloca o princípio de toda proex avançada exigir a constituição da dupla evolutiva. Eu comentei mais cedo que eu tirei essa ideia, esse princípio do manual da dupla, e ele tem muita lógica, porque se a pessoa tem um corpo humano, esse corpo humano ele tem algumas necessidades, ele tem algumas funções que precisam ser atendidas, e do ponto de vista afetivo sexual é onde a coisa aparece mais, onde a coisa, vamos dizer assim, onde a porca torce o rabo. Então, se a pessoa vem fazer um trabalho muito grande e ela não tem certas necessidades atendidas, há uma tendência disso acabar interferindo no próprio trabalho. Então, a técnica da dupla, ela visa justamente suprir essas carências do ponto de vista afetivo, sexual, intelectual, holossomático, de um modo geral, para que os dois possam pensar na humanidade, possam se doar para as outras pessoas, possam, enfim, esclarecer pessoas que estão precisando. Então, se não há essa condição, a pessoa pode fazer um bom trabalho, mas há uma tendência dela ter o que se chama de meia força. Ela não vai ter a força que ela poderia ter se ela estivesse compartilhando as ideias e tudo mais, né, as trocas energéticas com uma outra pessoa. Então, a condição que a gente comentou antes de refazimento, da desassim, por exemplo, a possibilidade de você ter alguém para ouvir aquilo que você não compreendeu, os seus conflitos íntimos, tudo isso, acho que se não há essa contraparte do duplista, isso fica capenga, isso tende a ficar mal parado, né? É uma tendência, como conduta padrão. Podem existir condutas de exceção, mas eu vejo que isso é exceção e não é a regra. A regra é que isso tende a acontecer. Às vezes a pessoa pode até sublimar, que é pior ainda. Mas se ela não encarar essa condição, às vezes é justamente isso que ela precisa para poder ser completista. Abrir mão do egão, constituir uma dupla, ajudar outra pessoa para ela poder entender as demais no nível mais profundo. Ok?
Ô Pedro, então nós agora esperamos da sua parte mais outro tanto, quer dizer, mais 50 de cara até o ano que vem, é isso? Vamos ver se vai dar. Estamos aguardando isso, não é isso mesmo? Estamos esperando, ok? Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. E as pontuações da tertúlia de hoje foram 105 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais e 25 perguntas online. A boa notícia de hoje é que vocês estão convidados a saborear um bolo comemorativo de aniversário, comemorando a primeira década das dinâmicas parapsíquicas do CAEC. Os recados de hoje são: o Jarbas com o curso Apolônia de Tiana, a Maria Isabel com o curso Bolsões Holopensênicos, Melissa sobre o Congresso de Autopesquisologia, a Nazaré falando do tertuliário, do acoplamentário, e a Áurea sobre debate Côncio-CAEC. Antes, com vocês, os amigos da enciclopédia. Boa tarde. Hoje também a nossa boa notícia é o resultado do sorteio mensal do programa Amigos. Foi feito sorteio, então, com 461 amigos ativos, né, em dia com o programa, e o Fernando vai apresentar os resultados para vocês. Os prêmios foram, inicialmente, então, uma vaga no curso Imersão Mental Somática Interassistencial, que foi oferecido gentilmente pelo Intercamp. Esse curso acontece de 19 a 21 de abril, em Natal, no Rio Grande do Norte. É um excelente curso, ainda é possível que todos participem. E também 2 exemplares do livro, o Manual de Verbetografia da Enciclopédia da Conscienciologia, que foi ofertado pela pré-IC da verbetografia. Então, vamos ao resultado. O primeiro manual de verbetografia saiu para uma amiga de Salvador, na Bahia, Hermânia Jaglete Barbosa Ribeiro. Então, a Hermânia Jaglete ganhou o manual de verbetografia. O segundo manual saiu para Dani Wendel Garcia Silva, de Vitória, Espírito Santo. Dani Wendel Garcia Silva. E o prêmio especial aqui, que é uma vaga no Imersão Mental Somática Interassistencial em Natal, no Intercamp, saiu para um amigo de Foz do Iguaçu, Mário César Mariatti Costa. Mário César Mariatti ganhou, então, a vaga na Imersão Mental Somática Interassistencial. Obrigado. Boa tarde a todos. Gostaria de convidá-los para participar do curso sobre a biografia de Apolônio de Tiana. Todos aqueles que têm interesse no estudo histórico do parapsiquismo, a gente convida vocês para passar um dia discutindo esse marco, nesse ícone da história do parapsiquismo, que foi Apolônio de Tiana. O curso vai acontecer no domingo agora, dia 7, na sede da CIP, aqui no Discernimento. Começa às 8 horas da manhã. Aqueles que quiserem ter uma ideia do que vai ser tratado no curso, tudo, tem uma pequena entrevista que eu fiz, que está no site da CIP, na página da CIP no Facebook. Aqueles que tiverem interesse em ver como que vai ser tratado o tema, o que vai ser discutido, eu peço que olhem ali na página da CIP, no Facebook, que a gente tem um pequeno exemplo ali. Tá? Muito obrigado. Boa tarde a todos. Os bolsões holopensênicos existem, é um fato. Nós sermos ex desses bolsões é outro fato. Então, o CAEC está oferecendo um curso chamado Bolsões Holopensênicos, onde nós vamos estar participando no sentido de debater, aprofundar como é que dá essa interprisão com esses bolsões e, mais do que isso, uma tecnologia ou várias de como sairmos desses bolsões a maior, como assistir a este público-alvo assistencial. Os bolsões que nós vamos aprofundar mais ostensivamente neste evento vai ser o bolsão bélico, o bolsão religioso, o bolsão do poder, do saber, artístico, místico, político, jurídico, enfim, nós vamos dar uma panorâmica em vários desses bolsões. Convidamos a todos a participar, contribuindo nesta assistência conjunta. Será de 12 a 14 de abril, aqui no CAEC. Obrigada. Boa tarde.
Estou aqui em nome do IPC para convidar a todos para participarem do 2º Congresso Internacional de Autopesquisologia, que ocorrerá em Foz do Iguaçu, de 15 a 17 de novembro neste ano. O tema do congresso é Maxi Proex Grupal, e é o evento que encerrará o ano de comemorações do Jubileu de Prata do IPC. E para deixar uma vontade em vocês de irem até o congresso, eu vou ler um resumo breve de um dos artigos que será apresentado, que foi escrito pela professora Eliana Manfroy, e o tema é Crescendo Verbetógrafo Maxi-Proexista, assumindo a identidade interassistencial. A professora Eliana Manfroy objetiva contribuir com a reflexão acerca da importância da identificação e a assunção da linha mestra de trabalho interassistencial do intermissivista, a AutoProex, vinculada ao esforço coletivo de implantação, manutenção e expansão da proposta científica libertária da conscienciologia, Maxi Proex. Convido a todos para participarem do congresso. Para mais informações, queiram ligar para 45-2102-1448. Obrigada. Boa tarde a todos. O CAEC convida você, tertuliano e teletertuliano, para participar do acoplamentário do próximo final de semana, sexta-feira, do dia 5 a 7 de abril, cuja temática é Mental Somaticologia. Os epicons deste acoplamentário são Mabel Teles, Frederico Ganem e Ana Luísa. E para você interessado a investir no desenvolvimento do parapsiquismo, o CAEC preparou um pacote com diferentes preços para diferentes números de acoplamentários, podendo então você se informar na recepção do CAEC. Obrigado, boa tarde. E para aqueles que quiserem aproveitar o domingo e continuar a refletir a respeito da conscienciologia, nós estaremos fazendo um debate aqui no CAEC, em parceria Conscius e CAEC, com o tema Conscienciometria e Análise da Autoprodutividade. O horário é das 15 às 17 horas. Para aqueles que quiserem assistir online, o site é www.conscius.org.br. E quem quiser assistir presencialmente será na sala de ensino à distância, aqui mesmo no CAEC. Obrigada. E o verbete de amanhã é Prioridade Cuidadológica da especialidade Assistenciologia, autor professor Rodrigo Tomazin. Uma boa tarde a todos e obrigada pela presença.